Filho, pode soltar aí a tela. E aí? E essa palavra aí? E esse tema aí? Você sabe, queridão e queridona, de que a Bíblia não é uma colcha de retalhos, não é? A Bíblia não é um conjunto de histórias desconectadas. Você sabe que a Bíblia tem um tema central, a Bíblia tem um assunto principal, e homens inspirados por Deus escreveram cada livro seguindo um pensamento. Os evangelistas, de modo especial, reuniram as histórias acerca de Jesus, cada um com um alvo em mente. Mateus para alcançar mais os judeus, Marcos para alcançar mais aos romanos, Lucas para alcançar mais os gentios, bem como João também, que fez praticamente um tratado de cristologia, né? Da teologia acerca de Jesus. Para abençoar a igreja que estava nascendo e precisava de conteúdo de fé. Sem conteúdo de fé, a igreja não subsiste. Porque a história, se ela for apenas vivida, os movimentos na história que tiveram apenas experiências passionais, tiveram fim. Precisou ter conteúdo. Precisou ter doutrina. Então, crente que fala assim, eu não gosto de doutrina, precisa rever a sua fé. Lucas tem um propósito, então, a partir do capítulo 9, que a gente tem mencionado aqui, de narrar como foi essa jornada de Jesus até Jerusalém. Então ele vai pegando alguns textos que os outros evangelistas colocam em outros lugares, em outros momentos da história, e ele vai trazendo para esse grupo de capítulos, 9 até 19. Porque Jesus ele foi revisitando conceitos. Então aquilo que, por exemplo, está lá em Mateus 6, nós vamos estar revendo hoje em Lucas 12. Aquilo que Jesus falou lá no sermão, chamado Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus repetindo aqui nesse período da caminhada, dessa jornada para Jerusalém. Se você veio domingo passado, o tema da mensagem foi avareza é o oposto da fé. E nós meditamos aqui sobre a parábola do rico insensato. Aquele que pensou que poderia resumir a sua vida apenas nos bens que ele havia amealhado, que ele havia juntado ao longo da sua existência. Somente um louco varrido pensa assim. E ele então, ao invés de dividir com os outros, partilhar com os menos necessitados aquilo que Deus havia lhe dado, ele queria ajuntar em celeiros. Mais do que isso, ele queria derrubar os seus celeiros, construir outros maiores. Um homem solitário, um homem que só conversa consigo mesmo. Conhece gente assim? Gente que é tão sozinho que só conversa consigo mesmo, que não confia em ninguém. Esse era tipo assim, o rico que só confia em si mesmo. O rico que não confia em filho, tem rico que não confia em filho, não confia na mulher, não confia em ninguém, só confia no dinheiro que tem. É esse rico. Jesus conta a parábola e fala que ao final, numa noite, ele ouviu a voz, esse homem rico, louco, completa, essa noite pedirão a tua alma. Em outras palavras, amados, me permita a liberdade, como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, louco, a sua alma tem preço?
Você pagou pela sua alma? Você acha que você pode pagar um lugar para passar a eternidade? Tem rico, amados, que pensa. Nós estávamos conversando, acho que ontem, aqui na obra, acho que foi de Steve Jobs, que escreveu na sua biografia, dizendo o seguinte, né, acho que foi o Marcão que citou, eu tenho dinheiro para comprar qualquer coisa neste mundo, menos a minha saúde. Alma. O Senhor pede a nossa alma. Termina dizendo que nós devemos ajuntar tesouros para Deus e não para nós mesmos. E aí, amados, nesses versículos seguintes, Jesus vai na mesma toada e Lucas faz então uma composição do seu material e coloca aquilo que estava no Sermão do Monte aqui, para deixar claro que nesse momento, logo depois da avareza, Jesus vai tratar um outro problema também com a letra A. Ansiedade. Que tem tudo a ver uma coisa com a outra, sim ou não? Você está conseguindo? A avareza e a ansiedade é muito próximo. A ansiedade, amados, é a preocupação perturbadora. É o medo de perder o que se tem, ou pior das loucuras, é o medo de perder aquilo que ainda não tem. É o medo de sofrer algo que está no futuro. Ansiedade é o medo do futuro. Tá? O ressentimento é o medo do passado. A ansiedade é o medo do futuro. Só que está comprovado de que 90% das coisas que você se preocupa nunca vão acontecer. Mas mesmo assim você perde sono, você perde saúde, você perde o humor, você perde tudo por coisas que não vão acontecer. Isso é ansiedade. Então Jesus vai repetir aqui várias vezes, mais precisamente em 3 versos, a expressão não se preocupem, a Nova Almeida atualizada. Se você está com a Almeida Revista atualizada, não andeis ansiosos. E nós vamos ler esse texto, olhe para mim, com o coração aberto. Só que eu já quero, de cara, apelar o seu coração, para você não sair daqui dizendo o seguinte, minha ansiedade. Você não tem ansiedade, ela não é sua. Você que permite que ela entre no seu coração. Tá? Você não nasceu ansioso. A única ansiedade que um bebezinho tem é na hora que ele vai mamar. Se deu a hora dele, por isso que eu me lembro do Pedro Paulino, Débora chegando aqui vai lembrar, você chorou, dá de mamar, chorou, dá de mamar. Não fica esse negócio de 2 horas, 1 hora, não. O que você tem para fazer na vida agora, mamãe, é dar mamar. O bigodudo do Pedro Paulino falou. Porque não tem ansiedade. Criança nenhuma nasce ansiosa. Ela tem ansiedade, Valério, quando cresce. Aí fica ansioso, tem ataque de pânico, fica todo nervosinho, todo nervosinha. Mas isso não nasceu com você. Deus nunca quis que você fosse ansioso. Ansiedade é pecado. Ansiedade é falta de fé. Ansiedade é incredulidade. Ansiedade é a declaração que você dá a Deus dizendo o seguinte: Deus, o Senhor não é suficiente para a minha vida. Por isso que se eu não me preocupar, Deus, me ajuda aí, hein? Se eu não me preocupar, eu não saio do lugar. E Deus olha e fala, mas quem está cuidando de você até agora? Eu cuido de ti. Descansa em mim. Mas você fica ansioso. A seguir, Lucas 12, 22. Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo, isso é coisa que só discípulo entende. Quem não é discípulo de Jesus, fica ansioso mesmo. Fica ansioso mesmo. Isso é coisa para quem é discípulo. Quem é crente. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir.
Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Quem os sustenta, amados? Deus. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, algo em torno de 44 centímetros. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês. Repita comigo, muito mais. É muito mais, gente. Muito mais mesmo. Homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo, os não convertidos, os pagãos, é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês não são crentes, vocês têm um Pai. Sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo. Receba essa palavra de Deus, queridão e queridona. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Você pode dizer amém? Abaixe sua cabeça, diga a Deus, continua falando, Deus. Continua falando. Fala mesmo, Senhor. Sem locomoção, sem distração. O pessoal que está online também, ou que vai assistir essa mensagem depois. Alcance pessoas, ó Pai, que precisam dessa palavra. No nome de Jesus. Amém. João Marcos, dê um clique aí, meu filho. Tome uma decisão. Não deixe a ansiedade roubar a fé do seu coração. É isso que o texto está querendo nos dizer. Tome uma decisão. Não deixe a ansiedade roubar a fé do seu coração. Por quê? Duas porções. Primeiro, a ansiedade nos impede de observar o sustento de Deus. Está lá nos versos 22 a 30. E a ansiedade nos faz esquecer que temos um Pai. Versos 30 a 34. Queridão, queridona, Robert Jones, no seu livretinho sobre preocupação, ele diz: talvez nenhum outro problema perturbe mais pessoas do que a preocupação ou a ansiedade. Ela pode surgir repentinamente e nos aborrecer diariamente. Ela suga o nosso sono, esgota a nossa alegria, exaure nossa energia, nubla nosso raciocínio, destrói nossos relacionamentos e piora as indisposições do nosso corpo. E embora a preocupação seja crônica e incapacitante para alguns de nós, ela é uma importunação cotidiana para todos nós. Jesus, no texto paralelo de Mateus capítulo 6, versos 24 e 25, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ou você confia em Deus, ou você anda preocupado. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas.
Queridão, queridona, eu sei que você já está, muitas vezes, cansado de ouvir falar sobre isso, mas você ainda não trouxe isso para a sua vida, essa realidade para a sua vida. Primeiro ponto, João Marcos, Deus nos sustenta. É Deus quem nos sustenta. Não é o atual governante, não é o nosso patrão, não é a empresa que estamos trabalhando, não é a família a que nascemos. Quem nos sustenta é Deus. Se é Deus que nos sustenta, amados, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não se preocupem. Preocupação é idolatria. Preocupação é você colocar um ídolo no lugar de Deus. É você colocar o seu próprio coração como sendo maior do que o propósito de Deus para a sua vida. Ainda Robert Jones vai dizer, idolatria significa adorar alguém ou algo que não seja o verdadeiro e vivo Deus. Significa dar-se a alguma pessoa, alvo, ideal ou objeto que não seja Jesus. E envolve prender o seu coração a algum falso salvador e refúgio. Exaltar os seus desejos pessoais acima do Senhor, servindo a algum mestre que não seja Deus. E você sabe pela palavra de Deus que Deus é ciumento. Ele não admite dividir a sua glória com ninguém. Quando você coloca uma outra pessoa, uma causa, uma ideologia, um movimento à frente da sua fé, à frente daquilo que é Deus na sua vida, você está sendo um idólatra. E é muito fácil a gente se perder. Quer ver em Lucas 10... Qual é mais fácil, a gente se identificar com Maria ou com Marta? É claro, amados, eu vou responder por você, com Marta. Nós estamos sempre agitados, estamos sempre nos movimentando de um lado para o outro. Tem gente que diz o seguinte, olha, se eu não trabalhar, essa firma vai falir. Se eu não estiver fazendo o meu máximo, a coisa não vai andar. A minha família só depende de mim. Tem gente até que é louco dos loucos que diz, essa igreja vai fechar se não for eu. Não é possível, tudo sou eu. E Deus mandar dizer a você o que disse para Marta. Marta, Marta, Marcos, Marcos, você anda quieto, inquieto e se preocupa com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, essa não será tirada. Qual é a boa parte, amados? A boa parte é Jesus. Ele é a nossa boa parte. Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não fiquem preocupados com alguma coisa, Tati, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. É impossível você sair de um momento de oração ansioso. Faça o teste. A ansiedade domina o seu coração, tranca no seu quarto. Se está muito movimentado, tranca no banheiro. Se está muito movimentado, tranca no porão. Se está muito movimentado, vá para o telhado. Não sei para onde você vai, mas para o que você está fazendo e diz, Deus, esses são os meus pedidos. Essa é a minha causa. Esta é a minha súplica. Intervenha, Senhor. Porque se o Senhor não fizer, eu não consigo fazer. Diga para Deus, eu decreto falência múltipla dos órgãos na minha vida. Eu não consigo agir. Eu não consigo planejar. A preocupação, amados, é a tentativa humana de subverter o senhorio de Deus. Um outro autor chamado Stanley Gaine vai dizer, preocupação é uma tentativa de subverter o único Deus que tem seu senhorio, que é ao mesmo tempo criativo e redentor sobre as nossas vidas. Em vez de confiar em Deus, nos submetendo e rendendo a sua boa vontade, a pessoa que se preocupa, tome nota disso, rebela-se e se declara em defesa da autonomia, da independência do Deus no qual vive, se move e tem o seu ser. Toda ansiedade, amados, é uma decretação de independência do próprio Deus. É você dizer para Deus, Deus, me deixa, eu vou fazer agora do meu jeito. Eu vou me preocupar. Eu vou estar ansioso. Não é à toa que o radical grego para ansiedade é o mesmo radical do verbo estrangular. É isso mesmo. Nós nos estrangulamos, amados. Nós perdemos o fôlego. Nós perdemos a respiração. Nós perdemos a saúde. Começamos a suar, termos calafrios.
Passamos a ficar desesperados, assustados, começamos a ter uma visão meia turva, começamos a passar mal. Por quê? Porque estamos imprimindo ao corpo uma desordem. Ansiedade não tem remédio, amados. Causas inorgânicas não têm remédios. Não adianta tomar remédio para a ansiedade. Você toma remédio para os sintomas da ansiedade, para as consequências da ansiedade. E alguns desses remédios têm deixado você viciadão, viciadona, porque não vai à raiz do problema. E interessa para toda uma indústria farmacêutica que mais e mais pessoas estejam tomando remédios aí, que não resolvem o problema. Alguns ficam até meio grogues, meio maluquetes, mais ainda do que já são. É fé, amados. Jesus disse, Mateus capítulo 6, 25 a 30, não se preocupe com a sua vida, eu já disse. O texto aqui de Lucas vai dizer isso, versículo 22, não se preocupem com o que você vai comer, nem com o corpo, quanto ao que irá vestir. A vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que as roupas. Queridão, queridona, confie, Deus não vai deixar faltar. Aleluia. Repito, amados, Jesus nos ensinou a orarmos pelo pão nosso de cada dia. O que é pão? Olhe para mim, pão é o básico. Não vai faltar o básico. E Deus é tão bom que de vez em quando ainda rola um pudim. Maravilha. Um empadão. Mas Deus prometeu o pão. O pão não vai faltar. O básico, amados. E Deus tem nos mantido, e alguns aqui pelo biotipo têm mantido muito bem, obrigado. Tem mantido. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você irá vestir. Você olha para o seu guarda-roupa e eu falo, eu só tenho 300 blusas e eu não tenho roupa para me vestir. Quem tem filha adolescente, me permita, depois briga comigo. Eu nunca tenho roupa, mãe. Mas hoje não é só as meninas, não. Tem os meninos vaidosos aí também que estão assim. Eu não tenho roupa. Mas está lá, amados, 250 pares de sapato, 500 saias e vestidos diversos. E a pessoa preocupada, o que eu vou me vestir? Sabe o que está faltando, amados? Está faltando a gente observar. Por isso que eu gosto desse verbo, observem. Versículo 24, 27. A gente tem pouco tempo para observar, amados. Para olhar em volta. Olhar as aves do céu, os corvos. Versículo 24. Não semeiam, não colhem, não tem despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Ou você já viu um pardalzinho guardando no celeiro e diz o seguinte, minha esposa, vamos ter que economizar. Não existe pardal estressado, amados. Não existe pardal estressado, porque Deus cuida deles. Deus cuida deles, aleluia. E os lírios do campo. Esse ano, visitando a minha sogra, que bênção. Um beijo para ela. Eu vi os lírios do campo. Muita coisa bonita na casa da minha sogra. Uma delas é os lírios do campo. Nasce do nada, amados. Acaba do nada. Lírios do campo. Existem lírios que são cuidados, né? São lírios de jardim. Jesus falou de lírios do campo. Ninguém cuida. Meu irmão, ninguém semeou. Ninguém cuidou. Mas Deus fez nascer. E Salomão, com toda a sua glória, aleluia. Toda aquela parafernália que Salomão tinha, aquela roupa toda garbosa, toda... não se comparava com os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Deus veste a erva que hoje está no campo, amanhã lançada no fogo, versículo 28. Muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Qual o tamanho da sua fé?
John Piper vai dizer de que Jesus diz aqui que a raiz da ansiedade é uma fé inadequada na graça futura do nosso Pai. Quando a incredulidade consegue o controle dos nossos corações, um dos efeitos é a ansiedade. A causa original da ansiedade é um fracasso em confiar em tudo que Deus prometeu ser por nós em Jesus. Confia. Responda com sinceridade. Quem lhe dá de comer? Quem lhe dá de beber? Quem lhe dá de vestir? Observe, percebe. O verbo aqui para observar, perceber, é fixar os olhos, é perceber com atenção. Deus cuida dos corvos, das aves, dos lírios. Ele vai cuidar de mim. 1 Pedro 5,7, lance sobre ele todas as ansiedades, porque ele cuida de vocês. Salmo 145,15, em ti espero os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Homem de pequena fé, por que você está se preocupando? Versículo 29. Não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Eu vou ficar só com o versículo 27 que diz, não fique preocupado. Não fique inquieto, amados. A palavrinha aqui para preocupações, para gente que fica ansioso, é a mesma raiz da palavra meteoro no grego. Eu não precisava nem explicar, não é? É algo explosivo, cara. É algo que molesta, que agita, que confunde, que bagunça. Não. Tome agora no seu coração o voto de confiar. Deus nos sustenta. Você pode repetir comigo? Deus, com pouco, com muito, com bastante do dia. Segundo, João Marcos, Deus é nosso Pai. O versículo 30, eu entendo que é uma dobradiça, serve também para essa outra porção. O Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busque então o seu reino. E no 32 a dizer de novo, não tenha medo, pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou. Então, sejam generosos. Olhe para mim, vendam seus bens, deem esmola. Aí você fala, mas pastor, então está dizendo que eu não posso ter nada? Não, não é isso não. Está dizendo que você não pode ter o coração naquilo que você tem. Olhe para mim, por favor, isso é muito importante. Se você tem algo que você diz, eu não vendo isso de forma nenhuma, porque sem essa coisa eu não sou feliz, abra a mão. Nada, amados. Casa, você constrói outra. Carro, você compra outra. Eu sei que eu tenho alguns homens aqui, quando eu falo em carro, já entram em estado de transe. Idolatram o carro. Tem homem que gosta mais do carro do que da mulher. É? Falei besteira, gente? Tem homem que cuida melhor do carro do que da mulher. Cuidado, amor. Não bate muita porta. Coloca o coração nisso daí. Deus diz, olha, venda então. Se existe algo que é ídolo na sua vida, venda. Venda o carro, venda a mobilete, venda a moto, venda a bicicleta. Tem gente que coloca isso tudo no coração. Venda, venda, venda. Para não ter nenhum tipo de ídolo no seu coração. Façam para vocês bolsas que não desgastem,
tesouro inesgotável nos céus. Isto é, entendam, queridão e queridona, que nós estamos aqui de passagem. E que a gente só precisa ter uma bolsa só, para guardar aquilo que é necessário. O necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, tá? Você só precisa viver o necessário. Né, Iago? Ter o necessário. Porque onde estiver... E guardar tesouro onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Que adianta, amados? Guardar, guardar, guardar. Aí chega um ladrão. A bolsa ou a vida? E hoje, né, o roubo está moderno. É sequestro relâmpago. Você está lá e passa, aí você passa para conta e uma série de coisas. Como esse pobre homem rico que morreu no estado de São Paulo, que ganhou uma nota na loteria e foi torturado covardemente. Morreu de maneira... Pobre homem rico, amados. Se ele não tivesse ganhando na lota, ele estava vivo até hoje. Aí você fala, ele ostentava. Não ostentava, gente. Ele era um caipirão da roça. Tomava seu cafezinho. Se não me engano, era um café com leite e um risolezinho que ele gostava. Um lanchinho básico. Descobriram, amados. Ele foi investigado, uma rede, uma quadrilha, uma coisa perversa. Ele não ficava ostentando. Uau! Onde estiver o tesouro de vocês, aí está o coração. Gente, o Pai nosso que está nos céus, olhe para mim, Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Ele não vai deixar nada faltar. Aleluia. Lucas 11:13, Jesus diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará a você aquilo que você pedir. Repare comigo que Jesus diz o Pai de vocês, porque Deus não é Pai dos pagãos, Deus não é Pai das aves, Deus não é Pai dos lírios, Deus não é Pai dos animais. Vamos cuidar dos animais, mas eles não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus sou eu e você. E Ele diz, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Não tenha medo ao pequenino rebanho. Tem gente que estranha essas expressões da Bíblia, né? Um profeta do Antigo Testamento diz, não temas ao bichinho de Jacó. E a gente fica assim, que termo feio. Mas é cuidado, mas pequenino rebanho. Gente que Deus cuida. O Pai de vocês lhe agradou de lhes dar o reino. Esse reino, amados, o reino de ponta cabeça, como diz Donald Grable. Esse reino. Jesus está dizendo aqui, amados, o seguinte, preste atenção. Os pagãos ficam ansiosos por coisas materiais. Eles são esforçados, estão sempre quietos, se preocupam com o que vão vestir, comer, onde vão morar, quanto vão ganhar. As nações do mundo procuram isso. Por isso que o mundo está em crise, amados. Inglaterra está em crise, Reino Unido está em crise, a Alemanha está em crise, a Itália está em crise, o mundo está em crise. Estados Unidos está em crise. Por quê? Porque as nações do mundo procuram, amados, essa ideia de reino para si. Tem crente que está em polvorosa, amados. Tem crente que já está, sei lá, daqui a pouco vai pirar. Crente perplexo. Crente levantando bandeira, crente brigando, crente xingando. Crente xingando! Misericórdia! Mas quem é discípulo de Jesus, presta atenção aqui, não protesta por intervenção humana, protesta por intervenção divina. Porque ele não se preocupa, amados, com essas coisas. Porque ele já tem um reino. O Pai se agradou em dar a eles o reino. Não é um reino. Na minha Bíblia não está um reino. Na minha Bíblia está o reino. O seu reino. Nós nos concentramos com o reino de Deus. Deus cuida de nós, amados.
Lucas está certo porque essa ideia de reino está intimamente ligada ao ano sabático, ao ano do jubileu. Nós, amados, que trabalhamos 6 dias, precisamos estar certos de que Deus vai cuidar, sem medo. Deus não vai deixar no nosso campo sem cultivo. Assim como Deus cuida dos pássaros do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, Deus vai cuidar das nossas necessidades. Os ímpios é que tem que ficar batendo cabeça por aí, levantando bandeira, cantando e tomando chuva na cara e protestando. São os ímpios. Os justos, quem conhece a Deus, confia, cara. Não se preocupa. No final, nós somos mais ricos ainda do que qualquer outra pessoa. O verdadeiro rico é quem tem fé, amados. É o pequenino rebanho. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. Guarda isso, não vou nem desenvolver essa ideia, só vou falar. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. Jesus disse em Mateus 19:14, deixe os pequeninos e não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando o reino de Deus é nosso tesouro, Donald Grable vai dizer ainda, mudamos de acumular para compartilhar. Quando elevamos as prioridades do reino, compartilhamos liberalmente nossa riqueza. No processo, não só restauramos e liberamos os pobres, mas também a nós mesmos. Nós nos libertamos da ansiedade, da escravidão, da preocupação e dos grilhões do consumismo, desse consumo sem fim. Queridão, eu vou falar uma coisa meio perigosa, mas me entenda. Não sou contra ninguém fazer seguro de vida. Eu já tive um, fechei quando eu descobri que eu tinha, porque o banco eu fiz uma coisa, deu uma complicação lá no contrato, eu precisei depois dizer que eu não é errado. Tem gente aqui que talvez venda seguro. Mas o número de contratos de seguro vendidos aumenta à medida que a nossa sociedade se torna mais ansiosa. E a gente se torna obcecado com as posses e com a preocupação do que vai acontecer em nosso futuro. Som do seu coração. Rápidas aplicações, João Marcos. Primeiro, ansiedade é desviar do foco certo. É deixar de olhar para Jesus, o nosso provedor, para ficar desesperado em trabalhar pela provisão. Isso é incredulidade, amados. Ele disse, amados, que ele vai prover. Em Lucas, capítulo 12, versículo 11, Jesus diz, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Confia, confia, confia. Deus vai providenciar. Não tire os olhos de Jesus. Pedro, quando estava caminhando pelas águas, ele sentiu o vento e começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Toda vez que você tira os olhos de Jesus, você vai afundar. Sempre assim. É 100% de chance. Tirou os olhos de Jesus, começa a afundar. Segunda aplicação, João. Valemos muito para Deus. Gente, é incrível como a gente vale para Deus, sabia? Ele é o nosso Pai. A paternidade de Jesus é o diferencial do cristianismo em relação às outras religiões. Isso é verdade. Ore comigo, Pai Nosso, e depois Pão Nosso. Está com essa oração na cabeça? É isso, amados. Nós temos um Pai. Em Lucas 10, 21, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Olhe para mim, só vou citar alguns textos aqui dos últimos momentos de vida de Jesus. No Getsêmani, Jesus orou, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Na cruz,
em Lucas 23, 34, sua primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A última palavra de Jesus na cruz está no versículo 46 do capítulo 23 de Lucas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E já ressurreto, reunindo a igreja, lá em Betânia, tinha que ser Betânia, porque Betânia significa, sabe o quê? Betânia significa casa do aflito. Lá em Betânia, Jesus disse, em Lucas 24, 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Qual a palavra que se repetiu em todos esses textos? Pai. Pai. Gente, caminhando para o final, João, deixa o último slide. A cura da ansiedade está em Deus, na paz de Deus. Filipenses 4:7 vai dizer, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma cirurgia que está para acontecer, é uma cirurgia que precisa ser marcada, é um conflito familiar, é algo que você está aqui dizendo, meu Deus, dá jeito, Senhor, entra com providência, Senhor. Essa é a paz de Deus. Não é a paz com Deus que está lá em Romanos. É a paz de Deus, a paz celestial. Uma paz que não é terrena. Uma paz que é relacional. Uma paz que é existencial. Uma paz que transcende a compreensão humana. Uma paz, amados, que é um pedaço do céu no nosso coração. É uma sentinela celestial ao nosso redor. É uma paz, Linalvo, meu queridão, que é fruto de fé. Tome uma decisão. Não deixe a ansiedade roubar a fé do seu coração. Pastor, qual é o limite da fé e da inconsequência? A fé é quando Deus planta no seu coração uma causa. Então confia, vai até o fim. Porque se é de Deus, Deus plantou, vai dar certo, amados. De um jeito ou de outro. Pode demorar uma vida inteira. Os seus descendentes podem ver e você não. Mas não importa. Não importa. Hebreus capítulo 11 diz que muitos tiveram, por conta do testemunho, respostas a respeito da fé. Não viram, mas creram. Os seus descendentes vão ver. Tem gente aqui, amados, que só está na igreja do Senhor Jesus salvo porque os avós oraram. Eles não viram. Os bisavós oraram. Tem coisa que você ora hoje, você não vai ver. Mas não é para você ver, cara pálida. É só para você confiar e crer. Agora, fé é entrega, amados. Fé não é ficar fazendo pouco caso. Não, fé não é fazer corpo mole. Fé não é dizer, Senhor, me explica direitinho porque eu quero entender. Deus não é obrigado a explicar nada para você. Para com isso. Você tem que confiar. Quero terminar com uma história deliciosa, que está no livro da IBD. Compra o livro se você não comprou. Diz que tinha um filósofo, um cientista e um pescador. E o filósofo e o cientista contrataram esse pescador, Darcy, para explorar algumas cavernas, beira-mar. Só que o pescador bobeou, lembra dessa história, João? E demoraram demais dentro de uma caverna. A maré começou a subir e eles passaram um aperto. Já estava perto de se afogar. Jorge, está acordado? Começaram a se afogar. Graças a Deus, alguém lembrou que havia 3 homens ali e chamaram os bombeiros. Só que os bombeiros, João, jogaram a corda com um laço. Eu tenho que contar sem rir, mas é triste, mas é. O filósofo falou o seguinte. Cadê o Samuel e o João Marcos? Eis que eu vejo uma corda. Eu sinto que é uma corda. Minha percepção sensorial diz que tem tudo para ser uma corda. Mas, como tantos filósofos do passado disseram, pode ser uma ilusão. Uma ilusão socrática.
E filosofou. O professor de filosofia, me perdoe, eu amo vocês. Mas ficou falando sobre as miragens, as alucinações. Rodrigo, morreu o filósofo. A vez do cientista, o homem da ciência. Ele diz, olha, pelos meus cálculos matemáticos, diante de tudo que eu já li, já pesquisei em artigos científicos, produzidos pelas revistas e jornais de mais alta circulação nas comunidades científicas do mundo. Eu analiso, eu posso ver, Dulcineia, que é um cabo de polietileno torcido, com 12 milímetros. E pelo que eu posso perceber aqui, fazendo o meu cálculo com a lupa, está de acordo com as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ele ficou discorrendo, Ramos, sobre as propriedades físicas, químicas do cabo. Ficou fazendo cálculos, passeios, amostragens. Não tinha um laboratório ali, mas ele estava todo empolgado. Adriano, morreu. Aí chegou a vez do pescador. O pescador disse, eu acredito que é uma corda. Mas mesmo que fosse um rabo de jararaca, eu me amarrava nela. Só para poder sair daqui. Quem sobreviveu? Porque não basta, amados, saber o complicado, fazer teorizações profundas da fé. Você só precisa saber o básico, sentir e agir. A fé que agrada a Deus é isso, amados. Quem ele era eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu estou com Jesus e não abro. Eu vou me agarrar a Jesus. Não é dinheiro, mas é real. Confio nele. Ele nunca falhou. Ele nunca vai falhar. Eu sou de Jesus, aleluia. Diz o hino, de Cristo Jesus, meu Senhor. Tem gente complicando demais, olha para mim. Você está complicando demais. Confie em Jesus. Baixe sua cabeça e diga, Jesus, eu só tenho o Senhor. Não sou contra ninguém estudar, minha crítica não são os filósofos, nem os cientistas, me entenda. Mas é que na hora da salvação eterna, não vai adiantar ser filósofo, químico. Deixa eu compreender quais são as propriedades químicas. Para. Você tem que confiar. Aleluia. E agir. Amém. Nesta noite participarão da ceia aqueles que confiaram, creram. Ninguém continua casado, amados. Eu tenho a honra, o privilégio de estar casado há 27 anos. Não tem nenhum mérito meu. Alguns aqui estão há 30, 40, 50. Testemunhar no trabalho é um desafio, eu sei que é. Mas você não é o único cristão que trabalha na prefeitura, na Bracels. Você está em casa, queridão e queridona, não estou falando com você aí que está em casa. Você poderia estar aqui. Mas você está ansioso, medroso. Você veio pela manhã e disse, não, é perigoso andar de noite. Para, confia. Irmãos nossos vão sair de ônibus aqui, amados, e eu tenho certeza absoluta, vão chegar em casa. Amém. Deus vai guardar. Aleluia. Deus vai guardar. Ele é fiel, amados, para cumprir. E mesmo que aconteça alguma coisa,
tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já disse isso, eu estou terminando. Os nossos filhos, amados, eu tenho um filho de 17 anos, sai de casa e volta para casa, que bênção. Você já parou para pensar que milagre é isso? Ele vai e volta. E você reclamando porque você não tem aquele carro que você quer ter, deixa de ser ingrato, deixa de ser mesquinho. Você vai chegar em casa e você vai ter algo para comer, ou já comeu algo. Você já reparou que isso é bênção do Senhor? Confia. Confia. Tenha fé. Mas não em homem, não em situação, não em contexto político. Para. Confie em Deus. Tome uma decisão. Não deixe a ansiedade roubar a fé do seu coração. Deus, obrigado por essa palavra que calou fundo no nosso coração. Fez um rebuliço aqui, Senhor. E tem que fazer mesmo. Porque a gente não pode sair daqui mais ou menos, Deus. Vamos lá. Nossa fé está firmada no Senhor, como vimos de manhã. A nossa fé, como a gente tem visto nos cultos de quinta, independente do açoeiro que estiver no poder, Deus vai proteger o seu povo eleito, usando pessoas improváveis como Mardoqueu e Esther, uma escrava e um funcionário na porta do rei, sem cargo, sem nome. Deus, a cruz de Cristo nos iguala a todos. Fica de pé, queridão e queridona. Nós estamos aqui por conta da cruz. Toda a igreja de pé. Os pais devem buscar as crianças, elas vão estar vindo.